Vê se você reconhece esse rostinho. Vê se você já viu esse rostinho no Instagram, no YouTube. Aqui na Itatiaia. Aqui na Itatiaia. É um rostinho famoso. Tchan, tcharararará. Rodrigo, tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo. Vamos conversar um pouquinho com o pessoal que está aqui no YouTube. Júnior, Tudo bem? Fernando, um prazer conhecer vocês. Igualmente. Né? A Júnior já conheci, mas você é um prazer. Desejando muito sucesso nas nossas Amém. Amém. nova Amém. fase do Rádio Vivo. E muitas bênãos, né? Amém, amém. Gente, quem tá no YouTube, então, ó, o Rodrigo vai participar com a gente, o Rodrigo Tudo vai participar com a gente daquele quadro Por Trás do Nome, né? Vocês lembram aí? A gente já conversou, Eduardo já conversou com o Calil, com o Zema. Já conversou com o Zé do Alface da Cor. O Edmundo Pé de Alface, que é histórico. O pessoal do mercado também, o Luiz, já teve né? também o Magari, Eu Padre, trouxe a Nelly. Pastor, Nelly, muita gente. E hoje o convidado pra gente conhecer quem que é essa pessoa, né? É o Por Trás do Nome, o Rodrigo Tudo. Né? Ai, meu Deus. A gente vai conhecer bem. Só agradeço. Fernanda essa tá empolgada. Minha barriga tá gelada. Só agradeço a gentileza, viu, gente? Depois nós vamos pedir, Fernanda, vou pedir o Rodrigo pra fazer uma previsão. Ai, meu Deus do céu. Olha o coração, ó. Olha o coração. Vai Saindo falar pela sobre a boca. sua vida. Ai, meu Deus do céu. Mas fala bem baixinho, tá? Sem muita confusão, né? Tem que falar baixinho. Não, porque o pessoal aqui na internet sabe como é que é, né? Aí se você fala alguma coisa depois, o povo não esquece, vai me cobrar, entendeu? Você sabe que uma vez eu fiz uma previsão de um bebê aqui pra uma pessoa e um negócio aconteceu, foi uma polêmica. Uma polêmica? Nossa Foi uma Senhora. polêmica. Então você fala no ar só o E que for bom. falar de clube de futebol também. Não é bom não, né? Política você fala, Rodrigo? Confuso, né? Confuso. Melhor não, né? Qual que é o assunto que você mais gosta de fazer previsão? Qual área? Eu tô gostando de falar de famoso, que é uma coisa mais, né, light, né, mais light. Eu sou aquela pessoa assim que eu não faço as coisas pra repercutir. Tenho pavor de ficar prevendo morte. Isso eu acho uma bobagem, né? Porque eu acho que morte, quem sabe é Deus, quem sou eu, né, gente? E não traz nada de Nada uma de pessoa, bom, é só né? vibração negativa, né? Isso é verdade. Mas o povo pergunta de tudo, né? Tudo. Querem saber de tudo. Quer saber da vida financeira, amorosa? Sentimental. Atualmente, o pessoal que mexe com investimento tá tendo muita Ah, é confusão com esse verdade. negócio de guerra. Bolsa de valores. Eles te procuram pra Bolsa de Valores também? Muito, É muito. mesmo, Rodrigo? Bolsa de valores que eu não gosto, porque é muito arriscado. Antes de investir, vai lá e começa com você. Eu não gosto Porque o mercado xadrez aqui muda Muda muito e a gente fala, investe. Não vou fazer isso, né? Você tem que ter todo um critério, né? Não vou querer que o meu cliente está indo lá vai perder dinheiro. Nunca. Mesmo que eu tenha uma percepção, já tenha acertado muito, mas é uma coisa que jogos eu não gosto também. Assim, tudo que envolve uma coisa duvidosa, né? Eu não gosto, não. Qual que foi, assim, a previsão que você já fez mais marcante, assim, da sua vida, que até primeira, hoje... né, Rodrigo? Seguramente o 11 de setembro. Com Nossa 17 Senhora. anos de idade. Assim, mudou tudo, né? Minha vida mudou completamente. Como é que foi? Tava num programa de televisão da Sônia Abrão, né? Na Rede TV, que eu já participava, Mas fazendo você já era, previsões. você já era conhecido como, eu posso falar sensitivo? Sensitivo, isso, é. já era conhecido. Só que eu ia falava de amenidades, artistas. Na época era Carla Pérez, era aquelas estrelas do momento, anos 2000. E aí tava no programa e eu falei, olha, quero falar uma coisa não muito boa. E aí eu fui elencando os acontecimentos. Aí estourou tudo, né? É muito complicado. Mas você sentiu isso na hora lá? Não, Ou você já tinha vinha... uma percepção, já tinha uma pauta e eu ia falar. Porque o programa não era pra falar disso. Ei, tá bom, amigo? Como é que você tá? Tá bom, querido? Eu adoro também. Então, assim, não era pra falar de coisas ruins. Era uma pauta muito artística. Mas eu falei, Sônia, um minutinho eu posso falar? Falou, claro, a casa é sua. E o programa chamava A Casa é Sua mesmo. É verdade, eu lembro disso. Era na Rede TV? Era na Rede Rede TV. TV. Rede TV, Era na Rede TV. Porque ela aí- teve uma época na Record também, né? Rede TV, aí a gente foi pro SBT, aí ela foi pra Record, né? E depois voltou pra Rede TV. Você ainda participa com ela lá? Participo. Agora o programa dela tá numa pegada mais artística, mais mais Big entretenimento. Brother, Eu vou mais no final do ano fazer sempre as previsões da virada. Indicar banho, simpatia, essas coisas aí. sim. É isso aí. É, legal demais. Mas essa pandemia tá passando, né? Com Pelo certeza. amor de Deus. Não, eu falei, logo no início,
tem lá no meu YouTube, porque eu deixei tudo no YouTube, porque esses assuntos nem as TVs queriam repercutir. Eu falei, olha, vai ter a vacina logo no início. Falei até que pra Itatiaia, logo na primeira semana que a gente tava todo mundo confinado, vai ter vacina, uma não vai ser tão boa que é aquela que vocês sabem, e vai ter as definitivas. E agora, recentemente, eu falei, olha, essa nova variante, quem tomar as Pfizer, não vai. Se tiver, vai ser leve. Turma, 11h03. Quem tá no YouTube acompanhando a gente por imagens, já viu quem que é o nosso convidado do quadro Por Trás do Nome de hoje. Quem vai conversar com a gente vai conhecer melhor, é o Rodrigo Tudor, sensitivo. O que acontece? O Rodrigo sempre tá aqui na Itatiaia, tá lá na Sônia Abrão, tá lá e a gente conhece o Rodrigo pelas previsões, né? Pelas falas, as coisas que ele vem prevendo, que ele vem falando, dos famosos, enfim. Mas a gente não sabe quem que é o Rodrigo Tudor e por isso que ele é o convidado de hoje do quadro Por Trás do Nome. Rodrigo, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no Rádio Vivo, viu? Prazer é meu, muito obrigado, Júnior, Fernando. Bom dia. Energia maravilhosa, obrigado pelo convite, tá? Fiquei muito lisonjeado e satisfeito, tá? Muita satisfação mesmo. Que bom, a gente fica feliz. Rodrigo, aqui no quadro Por Trás do Nome, a gente quer conhecer a pessoa. Claro. Então vamos lá. Quem que é Rodrigo Tudor? Uma pessoa que meio que, como que eu vou dizer, se tornou, né, esse orientador, não por querer, né, porque quem conhece a minha história desde os 15 anos de idade, né, não tem problema em falar, fiz 40 em janeiro, então são quase 25 anos, né, de trabalho. Com 15 anos de idade, me veio essas visões, essas intuições. Foi do nada, Rodrigo? Do nada. Já na escola, estudei em colégio católico, no Monte Calvário, com freiras, né? Então era uma loucura, vocês imaginam, né? Tendo visões. E comecei a fazer esse tipo de visualizações na escola mesmo, né? Causando grande confusão. Porque eu falava mesmo, olha, vai ter um problema na sua família. Falava para meus coleguinhas, olha, seu pai... Já falei, ó, vai partir dessa para um outro plano. Nossa Senhora. Então isso gerava um tumulto, até com a freira, com a... Imagino. Né? Imagino. Então vocês imaginam. Então aí foi gerando uma comoção, porque acabava que eles viam que no final das contas dava certo, né? Não era uma brincadeira, não era uma loucura, né? Então aí começou. Então, me transformei, né, nisso. Não foi porque quis, porque a gente vê nessa área mística, gurus, todo mundo muito mais velho, mas assim, cheguei a entrar até no Guinness como o guru vidente, sensitivo, como queira chamar, mais jovem do Brasil, né? Então foi uma coisa que realmente tomou minha vida. Você chegou a se formar, Rodrigo? Sim. Você fez qual curso? Eu fiz psicologia. Psicologia. Não era para ter feito psicologia, porque minha mãe, um beijo para minha mãe, Leila estava me assistindo, eu ia fazer direito. Mas foi um tumulto tão grande que eu comecei a ter que me dedicar a entender as pessoas. Então, às vezes a pessoa que me procura, ela não quer só uma previsão, né? Entre aspas, ela precisa de um apoio, de um cuidado, de uma palavra. De uma conversa então a gente tem que saber opinar. Às vezes eu atendo pessoas que tá falando bobagem, uma coisa que eu abobino, que é falar em suicídio. Então eu tenho que ter um preparo para poder orientar e tirar isso da cabeça da pessoa, independente da espiritualidade. Falar, nossa, tem que procurar uma igreja, você tem que procurar Deus, isso não é o caminho para nada. Então eu tive que me qualificar para poder dar um segmento de credibilidade e, né, isso aí. Você nasceu em Belo Horizonte, Rodrigo? Sim, sou mineiro. E mora aqui até hoje? Aqui até hoje. Mesmo sempre tenho oportunidades, já tive oportunidades internacionais, Rio de Janeiro, que eu adoro, São Paulo. Mas o que eu acho da gente que tem essa captação, como a minha, é uma coisa assim que ela flui muito melhor aqui, que é onde tudo aconteceu. Então, já em outros lugares, eu já não me sinto tão bem para fazer essas previsões. Eu acho que aqui é a base. Entendi. Tanto que eu atendo há 25 anos, quase no mesmo lugar, né? Isso é inédito, que as pessoas mudam. Não, não importa o nível de notoriedade. Eu acho que a energia, a gente fala, a vibração, ela tá ali, né? Como é que foi para sua família quando você começou a mostrar, né, falar das previsões? Você causou também dentro de casa? Nossa, foi pesado. Conta pra gente como é que foi, então. Mas sua mãe te acolheu? Como é que foi? Sim, não, minha mãe é muito querida, sempre me apoiou em tudo.
sempre morei com a minha mãe e com a minha avó, que já faleceu, né? Infelizmente tem 3 anos. E a minha avó já tinha um lado mais espiritual, já falava, já veio muito dessa percepção dela, eu acho que veio, eu puxei muito dela, né? E a minha mãe sempre me apoiou muito, mas ela se assustou muito, porque minha mãe é advogada, tem toda uma carreira voltada ao serviço público. Então ela falou, nossa, Rodrigo, o que está acontecendo, né? E entrei na TV muito cedo também, então a gente sabe que é um meio muito difícil. Com 16 anos de idade você está em rede nacional, é uma paulada. Meu Deus do céu. É muito difícil. Eu tô com 37, eu acho que eu me sentiria estranho em rede nacional, né? Mas aí teve um fator que é muito histórico, que tem uma familiar nossa, né? Que era irmã da minha avó, chamava até Arlete. E eu acordei e falei pra minha mãe, olha, liga pra Arlete. Mas liga pra Arlete. Então o que aconteceu? Ela falou assim, o Rodrigo tá doido, para que ligar? Já não tinha uma relação assim tão próxima, que eles moravam numa outra cidade. E eu falei, mas liga, tem alguma coisa acontecendo. E aí, ligou ou não ligou, não me lembro bem, eu sei que 2 dias depois veio uma notícia de morte, ela foi assaltada, invadiram a casa, sei lá o que aconteceu, e acabou que houve o falecimento. Era como eu recebi uma mensagem para fazer contato, talvez para reestabelecer uma comunicação entre eles familiar, e não deu tempo, né? Entre outros inúmeros casos. Pois é, na família então você disse que teve apoio. Sim. E fora, Rodrigo, tem preconceito em torno disso, não tem? Olha, Júnior, tem, porque as pessoas misturam muito, né? As pessoas ainda têm aquela coisa de achar que por você ter a espiritualidade, por você ter visões, você tem ligações com magia ou com... Não existe isso. São coisas completamente diferentes. O atendimento terapeuta, de previsões, de tarologia, é totalmente diferente de outras linhas às quais eu respeito, mas eu não mexo. Então são coisas completamente individuais. Tanto que sempre quando a pessoa... me procura, eu sempre falo, se sinta à vontade, vá numa igreja, uma igreja evangélica, católica, não importa a sua religião, mas você tem que procurar Deus. E interessante que, mesmo com esse preconceito, em todos os lugares que eu vou, eu nunca sofri isso. Muito pelo contrário. As pessoas querem fotos, me veem com muito carinho. Eu acho que é porque elas acompanham, porque eu acho que a gente está há 25 anos, no mesmo lugar, na mesma cidade, com tudo isso que acontece, as pessoas sabem. Eu costumo falar que o público, ele é a resposta, né? As pessoas sabem, aí eu penso dessa maneira, mas nunca tive problema nenhum, não. Muito pelo contrário, eu não tenho sossego. Eu falo, gente, calma. Você vê meu WhatsApp aqui de noite, a gente, né, quer ver um Netflix, ver um YouTube, ver as pops, né, cantando, eu consigo, que é o Rodrigo, tempo inteiro. Conta pra gente, como é que é a vida de um sensitivo? Acho que tem muita curiosidade, porque nós conhecemos poucos. Claro, e aí, como que é seu dia a dia? É comum, não é? Olha, O que você faz? Eu fiz tornar comum porque eu tenho um rigor, né, nos meus atendimentos. Eu acordo, faço a minha meditação, faço as minhas vibrações e já tenho uma agenda já com pessoas a serem atendidas. Então, simplesmente nesse período que eu estou em consulta, eu não aceito ser incomodado, atendo com as portas fechadas, óbvio, né? E fico nisso e deixo fluir. Normalmente é assim. Não gosto de avaliar nada, de saber o que vão perguntar. Aliás, nem pode. A pessoa se sente à vontade, pergunta o que quer, eu falo o que eu quero. E normalmente dá muito certo. Mas é isso, não há uma conexão. Eu tenho que estar apenas com a mente leve. Aliás, eu não posso estar assim, com outro problema, preocupado. Aí não, aí é dia de eu desmarcar a agenda. Então eu tenho que estar simplesmente conectado e aí a coisa gira e acontece. Ô, Rodrigo, você tem uma relação muito forte com alguns famosos e famosos mesmo, né? não é qualquer famoso assim. Você teve relação com famosos internacionais, você foi guru dessas pessoas. A gente pode citar alguns aqui. Michael Jackson, já vi foto com ele. Tem mais internacionais, não tem? Tem mais. Pois é. Enfim, como é que essa relação, como é que começou essa relação com essas pessoas? E que são pessoas praticamente inacessíveis. Olha, para ser muito sincero, nem eu sei. Eu acho que um fala com o outro, vamos supor, eu atendi um grande nome da Sony Music, que na época tinha trago o Michael para fazer um show Dangerous, em 1993 aqui. E acabou que eu era fã dele mesmo e aí a coisa aconteceu. Com toda a dificuldade do inglês, que naquela época eu realmente não sabia nada, e acabou que as coisas foram
foram fluindo. Normalmente, quando são consultas internacionais, eu preciso de um tradutor, porque não adianta nem você ter o inglês. Sabe por quê? Porque são situações que ninguém quer. Igual, eu quero falar da sua vida, você não vai querer um tradutor aqui. É verdade. É uma coisa muito pessoal. Você quer perguntar uma coisa muito pessoal. Então, foi acontecendo. Explicar como eu não sei. Eu sei que um fala com um, que fala com o outro. Olha, esse aí é do bem. Por quê? Porque tem que ter duas palavras na nossa profissão para dar certo. A discrição, o respeito e o sigilo. Semana passada eu atendi uma mega pessoa. Não tem nenhum relato, ninguém sabe, não tem notícia. Por quê? Porque é exatamente isso. E essas pessoas vêm até você ou você faz online também? Às vezes online, às vezes vem até mim, né? Você vai até a pessoa? Isso, exato. Mas o Rodrigo vai em festa, o Rodrigo Sim, encontra sim. com amigos. Sim, sim. Mas como é que é quando você não tá trabalhando? O que você faz? Não sempre eu gosto de festas, assim, não de música eletrônica, eu gosto mais daquela coisa cultural mesmo, né? E, Tipo a orquestra. Como não tá tendo mais. orquestra, sou fã da Rihanna, né? Entre outras cantoras maravilhosas aí, mas assim, é normal. Só que no final do meu dia é tão cansativo, parece que eu fico com um peso nas costas. Então eu não tenho muito aquele ânimo de sair durante a semana, não. Fica meio, os meus amigos sempre me cobram muito, eu recebo muito convite, inauguração, eu não vou em nada. Porque cansa muito. Entendi. Você está falando que pesa um pouco, Muito. assim, fisicamente. Fisicamente. Pois é, essas revelações, essas previsões que você faz, elas te fazem mal em algum momento? Não, não é que fazem mal, mas assim, primeiro eu atendo sentado, né? Então é o dia inteiro sentado. Então tem que levantar, mesmo fazendo exercício, alongamento à noite, num pouquinho de tempo que eu tenho, é muito cansativo, porque você tem que sentar. E assim, não é um peso corporal, mas é um peso mental. Entendi. Porque são diversos e milhares de assuntos e alguns eu nem domino, eu tenho que pesquisar para poder entender, para poder ler, para poder prever em cima do que eu estou entendendo da minha análise. Você tem previsão pra você também? Às vezes vem alguma coisa, É mas mesmo, né? vem, Que mas legal. mas são mais insights, não vai para esse caminho, não aceita isso, não faz isso, mas assim, é aquela coisa interessante que a gente que é sensitivo não vê muito pra gente, não. Eu acho que é uma coisa mesmo que vem para ajudar. Você imagina que se eu for saber o que eu vou fazer amanhã, né? Mas fica chato, né? É complicado. É complicado. Ô, mas tem Rodrigo. insights, tem. Insights, não vá para cá, não vá para lá, não viaja tão momento, não aceita esse convite, não é legal. Enfim, eles vão falando aqui. Até a gente que não é sensitivo, em algum momento você sente uma ideia, fala, não vou nesse lugar, não. Exatamente. Isso é o que a gente fala dos insights. Você vê aquela questão da Marília Mendonça? Hoje já tem várias informações, sempre aparecem as questões de sonhos premonitórios antes. Então é uma coisa muito realista dos Mamonas Assassinas. Sim, verdade. Ele falou, ou não sei o quê. Então, quer dizer, a gente sempre tem que dar ouvido. Se aquela intuição tá falando, não vá, eu perdi um voo, enfim, perdi isso. Então não vai, gente, deixa pra amanhã. Eu queria ficar com esse papo aqui Uai, nessa gente, manhã, se pudesse. demais, Bom né, demais, Júnior? né? Fala bem. Rodrigo, então, infelizmente o tempo corre muito que rápido. isso. Eu queria que você deixasse suas redes sociais, Claro, o pessoal te claro. encontrar lá. O canal do YouTube tá fazendo sucesso danado, que eu sei. Obrigado. Peço que vocês se inscrevam lá no meu YouTube. É só jogar Rodrigo Tudo. Lembrando que é um canal sem fins comerciais. Não fiz, né, para ganhar dinheiro. Até tenho que postar mais. Se inscrevam lá, Rodrigo Tudo. Lá tem o meu contato. Queria deixar duas mensagens muito importantes. Primeiro, tem muita gente que fica falando bobagens, que a pandemia vai voltar, vai acabar com tudo. Não, não volta. Eu já tinha falado que é a vacinar. Eu já vacinei 1, 2, 3, indo pra 4. Quantas vier eu tomo, sem medo. Exames todos normais. A gente tem que quebrar isso aí. Com relação à Ucrânia, vamos orar muito, porque eu tenho certeza que aqueles loucos lá vão, né, dar um tempo e ver que no século XXI a gente não pode ter um problema desse. Então, orar muito pela Ucrânia e sempre orar. Salmo 66, vibração positiva, porque a gente vence qualquer obstáculo. Essa é a base. Amém. A pandemia vai acabar. Ai, que notícia boa, Júnior. Claro que vai. Ai, que alívio, viu, Vai Rodrigo? acabar. Rodrigo, obrigado. Foi um prazer, viu? Prazer foi Obrigado meu. pela visita, por ter aceitado o isso. nosso convite. Prazer. Enfim, volte sempre. A casa é sua, você sabe disso. Sei. Muito obrigado, você, Júnior. Adorei te conhecer, obrigada. Um prazer. E também a direção da Itatiaia, que já há 20 anos, né? Tô aqui, sempre muito queridos.
e muito respeitosos com o meu trabalho. Eu só tenho a agradecer. Obrigado, Obrigada. Rodrigo. 11h27 agora. Vamos pro YouTube aqui. Rodrigo, tem mais alguma coisa que você quer dizer pros internautas, pros ouvintes da Itatiaia? Alguma outra mensagem? A esperança vai voltar para esse país? Claro, manter a fé, né? Eu acho que a gente não deve brigar. Tá todo mundo com os ânimos muito alterados. Não deve brigar, a gente não tem que comprar brigas que não são nossas. Porque igual, atendo Brasília, lá todo mundo tapinha no ombro. Quem briga aqui é a gente, né? As pessoas. Parar com isso e acreditar e vacinar para brecar a pandemia. Com relação aos problemas internacionais, orar, vai ser resolvido, vai acabar, não tem como continuar. O mundo não acaba, claro que não. A gente vai conseguir, né, esse recomeço. Ainda esse ano vamos ter boas notícias no coletivo? Vamos sim. Vamos ficar livre da pandemia, Tem que deixar pra final da guerra. Eu acredito que essa guerra não passa de abril, não. E Ela para as finaliza. eleições, hein? Nossa, Vão ser que muito beleza. acirradas. É acirrada, já tinha previsto. Lula, Bolsonaro, não tem jeito. E que vença o melhor mesmo, né? Que o público escolha o melhor, sem problemas, sem confusões. Obrigada, foi ótimo ter você com a gente, viu? Rodrigo, Bom fim de obrigado. semana. Até breve.